Nós temos que mudar a nossa mentalidade acerca de Deus. Nós temos que mudar. Os crentes estão muito estranhos. Muito estranhos. Desculpa, irmãos, eu acho que nós estamos muito soltos, muita vontade, eu acho. Estamos muito à vontade. O Deus bibelô, o Deus pet, o Deus cachorrinho não incute temor em nós. Estamos muito à vontade, vivendo como bem entendemos, fazendo o que achamos melhor. Esquecemos que o anjo do Senhor está ao redor e que Ele é sim protetor, mas Ele é o Deus transcendente que incute temor. Eu estranho hoje em dia. Abrindo um parênteses aqui, vou falar para os irmãos o que eu estranho muito hoje em dia. Eu estranho muito a linguagem dos crentes. É uma percepção particular minha. Eu estranho muito a linguagem dos crentes. Eu estranho a linguagem, queridos, porque a linguagem expressa uma condição espiritual. O próprio Senhor, a própria palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. A linguagem revela muito acerca de nós. O que nós falamos e como falamos revela muito acerca de quem nós somos. E eu percebo, na geração presente, eu percebo nos crentes atuais, até idosos e idosas. Eu percebo uma deterioração da linguagem. Uma linguagem que vai se deteriorando. Em que sentido? As pessoas, os crentes, estão usando palavras sujas. Alguns falam palavrões. E muitos não falam palavrões, mas dizem palavras deselegantes. Palavras feias que nós não falamos na frente de pessoas respeitáveis. Se estivermos diante de alguém que seja alguém venerável, como um juiz, por exemplo, ou uma autoridade, por exemplo, nós não usaríamos aquelas palavras. Mas essas palavras deselegantes, feias, que sugerem sujidades, essas palavras brotam da boca dos crentes com muita facilidade. Há uma banalização da linguagem. Palavras sujas, deselegantes, feias. Os crentes fazem dessas palavras o seu vocabulário comum. Isso não era assim antigamente. Em outros tempos isso não acontecia. Os crentes não pronunciavam palavras feias, nem palavrões, nem palavras deselegantes. E nós percebemos que na medida em que a visão de Deus foi se deteriorando, na medida em que a visão de Deus foi perdendo a sua cor vívida, e nós deixamos de ser mais reverentes diante da sua presença, nós percebemos que a nossa linguagem foi se deteriorando também. E hoje vemos, eu leio postagens no Facebook, eu leio postagens nas redes sociais, e eu vejo palavras feias ali às vezes, sujas. Por quê? Isso é um reflexo da deterioração da nossa teologia. Nós não somos reverentes diante de Deus, não andamos diante de Deus de modo reverente. Esquecemos que Ele é o anjo do Senhor, que está próximo, mas também é transcendente, Senhor de todas as coisas, absolutamente santo e acima de nós. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar esse aspecto e outros da nossa vida, lembrando de quem Deus é. Porque estamos numa espiral descendente, e isso tem que parar.